Abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30. É 30? Primeiro Samuel, capítulo 30. Mas antes disso, abre lá em 1 Samuel 30. O pessoal daqui da mídia coloca 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Mas eu quero compartilhar aqui. Lá em Atos capítulo 2, verso 43, diz assim: só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Atos. Só um minuto. Glória a Deus. Atos 42. Fala da igreja primitiva, amém? Primitiva, a igreja onde tudo começou, depois da ressurreição, morte e ressurreição, e que o Senhor foi ficar à direita do Pai e enviou o Consolador, amém? Aqui no capítulo 2 de Atos, diz assim, ó. É porque eu separei um versículo, mas eu quero ler mais de um. Amém? Diz assim. O verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Tinha tudo em comum. Então, aí, esse é o verso. Isso, tudo em comum. Amém? Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, de crer, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pastor, por que o senhor leu isso antes de ler lá aonde o senhor falou que a gente vai ministrar? Tem a ver? Eu penso que tem. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos está dizendo que eles criam, os que criam, Porque eu penso que quando o texto diz que os que criam, que estavam crendo de crer, eles andavam juntos, caminhavam juntos e tinham tudo em comum, tudo em comum. Era como se um ajudasse o outro, sabe? E isso é muito difícil, principalmente nos dias de hoje. De um tomar a dor do outro, de um ajudar o outro, de um estender a mão para o outro. Mas o texto está dizendo que eles estão caminhando aqui juntos, unidos. Não foi isso que eu li? Unidos. E hoje de manhã eu compartilhei algumas coisas em relação àquilo que o Senhor tem proposto para a gente aqui, de novas oportunidades e tal. E eu fiquei assim na minha cabeça, puxa vida, às vezes eu sou transparente demais, não que eu tivesse que mentir, mas eu poderia ter poupado aqueles voluntários assim, mas eu acabei compartilhando sobre algumas dificuldades que a gente vive, que a gente passa, a igreja. E o texto está dizendo aqui que eles estavam unidos e tudo que eles viviam era de maneira incomum, assim, eles estavam juntos ali. Então um falava do seu problema, um ajudava o outro, um caminhava com o outro. Eles estavam unidos em um só propósito. Então, aonde eu quero chegar aqui? Eu quero que você entenda que essa igreja aqui, ela está e vai continuar em nome de Jesus unida em um só propósito. Amém?
E hoje teve até testemunho aqui, teve 2 testemunhos aqui, parecia até culto hoje de manhã no treinamento. 2 pessoas aqui, um botou até na internet já. 2 pessoas aqui contaram do que elas perceberam quando elas chegaram aqui. E eu posso a qualquer momento pedir para que elas contem de novo sem problema. E elas viram que aqui foram bem recebidas, aqui começaram uma nova caminhada, né? E uma disse até que veio de outra igreja, e lá nessa outra igreja estava muito bem nessa outra igreja, né? Então ela não veio com raiva de outra igreja, mas quando ela chegou aqui, ela disse assim: aqui é o meu lugar. O Senhor me reservou para estar aqui. E aqui, pastor, eu sirvo com amor e eu sirvo com alegria. Então, eu quero dar essa introdução aqui. Eu vou ministrar sobre alguma coisa que não está falando de igreja, mas está falando de algumas coisas que precisa, muitas vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida. Parece que o diabo rouba, né? Parece que o diabo leva, o mal leva os sonhos, né? Leva a alegria, né? O diabo é roubador, né? E ele leva a vontade muitas vezes até de viver. E eu penso que para você caminhar, e eu também, junto com você e você comigo, um com o outro, caminhar nessa mesma fé, remando na mesma direção, eu penso que é dessa maneira. A gente precisa tá um pelo outro. E quando eu estava em casa, eu comentei isso com a minha esposa falou assim: olha, você falou naquilo que a gente está vivendo. A gente não caminha mais sozinho. Porque o meu pensamento foi tipo: as pessoas, né, deixa elas estão vivendo suas vidas, ela tem suas dificuldades, já tem os seus problemas, já tem suas coisas, enfim, e sei lá, talvez tem alguém que tá preocupado com seus afazeres e tal, e não está muito com a igreja em si. Mas a gente é um corpo aqui, a gente precisa andar unido. Não que a gente não esteja andando, mas precisa mais de andar mais unido ainda. E o apóstolo Paulo diz que uma porta ampla e promissora me abriu, mas com ela muitos adversários. Eu tenho notado isso, que toda vez que abre uma porta ampla e promissora para mim, e às vezes para você, com ela vem muitos adversários, é ou não é? Parece que você está indo naquela direção, poxa, que legal, Deus é comigo, daqui a pouco você dá uma enfraquecida, acontece um problema aqui, um problema ali, não é assim? E você já pensa assim: puxa vida, parece que a minha caminhada não vai ter um resultado, parece que as coisas não vão acontecer, ou aquilo que eu já caminhei, parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás, não é assim? A Bíblia diz, Jesus disse que o diabo veio somente, o mal, né? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. O ladrão de sonhos, ele veio somente para roubar, matar e destruir. O ladrão de sorriso, de alegria, o ladrão de dias melhores, o mal, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse no mesmo verso: mas eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. E é isso que eu tenho passado para vocês aqui. Você precisa viver e começar a viver e começar a buscar essa vida e esses dias abundantes. Em outra tradução não diz abundantes, diz completa, vida completa, e não vida abundante, para você entender. É completa, vida plena, abençoada em todos os sentidos, pastor. Mas o evangelho é o céu, é a eternidade, é a volta de Jesus, é o arrebatamento, sim. Mas a jornada nessa terra é longa. Ninguém quer morrer com 20 anos, ninguém quer morrer com 30, nem com 60. Agora virou aí a moda, e eu acho muito bacana, de todo mundo fazer exercício, ir para academia para viver mais tempo. As pessoas já não querem morrer mais com 70, 80, talvez nem com 90. Elas querem malhar, querem fazer exercício, querem melhorar, né, a sua condição física para viver mais. E eu não creio num Deus que é Pai, que vai levar a gente à vida eterna quando a gente se entrega para Jesus de corpo, alma e espírito e reconhece que Jesus é Senhor da nossa vida. Eu não creio num Deus
que faz essas maravilhas e o principal da vida eterna, eu não creio que Ele não é Pai o suficiente para abençoar eu e você na jornada nessa terra. Como eu disse, a jornada é longa, e a vontade de um pai para o filho é ou não é? É que esse filho tenha uma vida o quê? Abençoada. Ah, pastor, tem pai canalha, deixa essas situações, deixa Deus cuidar. Não use daquilo que você viveu de ruim para generalizar ou para falar que todo pai é ruim, principalmente o Pai Celestial. Entende? Eu estou falando de um pai verdadeiro, de um pai que ama um filho, assim como o Pai Celestial. Jesus disse isso. Se um pai terreno, cheio de problemas, cheio de compaixão, cheio das situações dessa terra, cheio de pecado, cheio de erro, se um filho pede, esse pai dá. Aí Jesus disse: imagine o Pai Celestial. E é isso que eu quero dizer para vocês essa noite, nessa pequena introdução, em nome de Jesus, né? Nessa pequena introdução eu quero compartilhar com vocês isso aqui, amém? Que eu não sei o que você está vivendo, né? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele pode mudar a sua vida em nome de Jesus, amém? E aqui no texto diz assim, ó, vamos ler aqui. Verso 1 diz assim: enquanto Davi e os seus soldados chegaram em Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais nova até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduziu-as, perseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas como prisioneira. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Amém? Daqui a pouco a gente vai ler mais um pouco. Eu tenho uma anotação aqui. Davi chorou, sim. Davi buscou direção, mas ele buscou direção a Deus, sim. Davi chorou, mas ele se moveu pela fé. E é isso que eu quero falar com vocês aqui. Você vê que Davi agora, ele é... Se você ler o capítulo anterior, que eu não quero que você leia agora, no 29... Você vai ver que Davi, ele estava naquela terra, numa terra estranha, servindo, sendo um foragido ou um fugitivo de Saul, que afinal de contas Saul tinha promessa para si mesmo, inclusive de matar Davi, porque ele tinha ciúme de Davi, porque Davi tinha derrubado o gigante. As pessoas gritaram que Davi matou, que Saul matou 1000, mas Davi seus milhares. Fizeram cânticos, né? Colocando Davi lá em cima. Davi, a partir desse dia, passa a ser perseguido pelo rei Saul, né? Quando ele derruba o gigante Golias. Nessa vida é assim, às vezes a pessoa não tem a coragem que você tem e que você vai passar a ter a partir de hoje, e elas muitas vezes vão se levantar contra você, tentando minar a sua fé e minar o seu sonho, e tentando dizer para você que você não vai conseguir, que a história não vai mudar. Normalmente quem não consegue chegar não quer que você chegue. Por isso que quando você começa a caminhar, a vir para a igreja, começa talvez replicar aquilo que eu falo aqui, que você vai vencer, que Deus é contigo. Às vezes alguém vai olhar e vai dizer para você assim: caramba, falando só desse pastor, só dessa igreja, que mané, vai acontecer nada. Você é um fraco, você é uma fraca, você não vai... Ainda que a pessoa não fale, talvez o olhar dela vai dizer muito mais do que palavras que elas poderiam talvez destilar ali e falar para você. Você conhece muito bem o teu povo, é ou não é? Você conhece muito bem quem talvez anda perto de você ou caminha contigo. Às vezes a gente se faz de bobo, a gente quer olhar com os bons olhos, mas às vezes a gente é muitas vezes cercado por pessoas que na verdade não querem ver a nossa vitória. Por isso que, vou falar uma coisa aqui, abrir aspas aqui,
Para você que mora, nada contra, mas você que ainda mora com parente, né? Mora talvez num quintal com muitos parentes, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, nem me tenha como um inimigo. Mas talvez o que Deus quer fazer na sua vida é preciso você sair desse local. Não é que talvez você viva até bem, talvez você é privilegiado, que os parentes estão ali contigo e são até bacana com você. Mas talvez você está quebrando um princípio que está na Bíblia. Para Deus abençoar Abraão, ele disse para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Sim, porque às vezes você está quebrando, né? E às vezes você está com o coração, puxa vida, ai meu Deus, poxa, eu vou ter que ir. Não, você não vai ter que ir nada, eu não estou mandando em nada na sua vida. Eu só estou fazendo você refletir um pouco, meu amigo. Você talvez, não, se você prestar atenção, há um princípio ali. Abraão, sai da tua terra e do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou engrandecer o teu nome. Para Deus fazer algo na vida de Abraão, ele precisava sair da terra e do meio dos parentes. Se fosse só da terra, não ia estar escrito do meio dos parentes, ou em outra tradução, do meio da parentela. Está muito enfático para que seja uma coisa, colocou ali por acaso. E vocês vão lembrar que ele levou o parente dele, Ló, desobedecendo a Deus. Ele obedeceu na coluna do meio, né? Obedeceu mais ou menos, que não obedeceu tanto. Saiu do meio dos parentes, mas levou um parente junto. E a gente vai descobrir que lá na frente o parente quase atrapalhou. Pelo menos atrapalhou por um tempo aquilo que o Senhor tinha para ele. Pastor, aonde o senhor quer chegar, meu irmão? Às vezes você precisa sair de onde você está. Entende? Para que Deus realmente possa fazer algo na sua vida. Amém? Não é muitas vezes por mal. Não me entenda mal, que eu sei que muita gente aqui está nessa situação. Mas se eu estou falando é porque Deus quer que eu fale. Eu quero dizer para você que o que Deus tem para você não é para os seus parentes. Pronto, falei. Resumi já, é ou não é? Deu para entender aí? O que Deus tem para você não é pro meio não é para os seus parentes, é para você. E Deus não tem nada para os meus parentes? Também tem. Quem sabe aí Deus vai fazer na vida dos dois, em você e no parente. É assim que funciona. Entende? Ai, pastor, vou para onde? Vou para um outro estado? Não sei, você faz o que você quiser, pode ir para a rua do lado. Isso não é para você fazer amanhã. Eu quero que você vá mastigando aí, degustando o que Deus está falando aqui. Por quê, pastor? Porque você vai entender aqui o que eu vou falar. Muitas vezes a gente fica acomodado. Você sabia? Vou beber uma aguinha aqui. Você sabia que, todos sabem aqui que eu boto uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Eu quero sair daqui para um local melhor. Apesar daqui ser um local bacana para muitos aqui e para mim inclusive. Mas eu creio que o próximo nível que Deus vai colocar a gente precisa de um local melhor. E eu sei que tem alguns aqui que está dizendo para si mesmo, não por mal, puxa vida, aqui tá bom, por que o pastor quer sair daqui? Por que, pastor? Porque a gente se acomoda fácil. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou chamando ninguém de mendigo aqui, mas você vai entender. A gente já fez muito trabalho com um mendigo na rua, levar comida, levar escova de dente, pasta de dente, sabonete, essas coisas. O Breno, essa semana, estava lembrando comigo e dizendo, pastor, lembra? Eu lembro direito, quando a gente ia entregar, o pessoal da rua, em Marechal Hermes, no lugar, falava assim, não, o pessoal daqui a pouco vai dar mais comida pra gente. Mas você toma banho? Não tem um lugar ali que a gente toma banho. Entende? Vocês trouxeram escova? Não, essa escova eu não gosto não. A outra escova de dente é melhor, que o pessoal espírita traz, que o pessoal da católica traz. Tem uma outra igreja aí que traz um shampoo muito melhor, coisa. Quem já traz? É ou não é, amor? Mas você dorme aonde? Não, tem uma marquise ali. Não, é tranquilo. O pessoal traz cobertor, tá tudo certo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Meu irmão, o ser humano é facinho de se acomodar na vida que está. Quer que eu te fale uma coisa?
Quando você chegar em casa, dá uma olhada na tua casa. Vê se tem uma lâmpada pendurada no fio lá. E pergunta para si mesmo há quanto tempo que aquela lâmpada está pendurada lá. Pendurada, sabe aquele gatilho? Aquilo para quebrar um galho só até amanhã, mas já deve ter uns 5, 10 anos. Dá uma olhada lá. É que veio isso. Dá uma olhada lá se você não se acostumou com aquele chão lá que tem um pedaço que você teve que quebrar porque vazou água, mas continuou lá, daquele mesmo jeito lá, sem botar outro piso no lugar. Fala para mim. Quem está me entendendo aí? Deus está falando aqui, amém? Deus está falando. Pastor, por que Deus está falando e o Senhor está falando essas coisas? Você vai entender. É que eu já estou me antecipando na mensagem. Mas é que a gente não pode se conformar muitas coisas com o que está na vida da gente. A gente precisa olhar e perceber e dizer para Deus: Deus, tira as escamas dos meus olhos. Porque talvez eu estou acostumado aonde eu estou, da maneira que eu estou, na igreja que eu estou. Eu digo, não muda de igreja não, fica aqui na IAF. Estou falando do local. O pastor está falando tanto de um local novo e tal, para mim tá bom. Tá, tudo bem, para você pode estar, mas talvez para alguém não. Mas para Deus fazer algo novo, a gente precisa mudar. A gente precisa se mover. Antigamente eu falava muito isso, vou repetir aqui. Quem gosta de água parada é dengue, meu amigo. A água tem que estar em movimento, porque se ela estiver parada, vai dar aquelas larvazinhas, vai virar mosquito da dengue, vai trazer prejuízo para muita gente. Tem o chikungunya também, né? Eles foram fazendo a metamorfose, né? Você precisa se mover. Um dia um pastor, ou mais de um, alguém que eu conversava muito, ou converso, disse assim: pastor, o senhor fica mandando muito o pessoal se mover e trabalhar. O pessoal não gosta disso não. Fala que Deus vai entregar, que Deus vai pelejar, que eles não precisam pelejar, que o Senhor pelejará por vós. Em algumas situações, realmente, quando você não puder fazer nada, fica tranquilo que o Senhor vai pelejar por você. Fica tranquilo que a porta que você não conseguir abrir, o Senhor Ele vai abrir para você passar. Fica tranquilo que o coração que você não conseguir alcançar, a pessoa do Espírito Santo vai alcançar por você. Fica tranquilo. A porta lá de emprego, de algo novo, de algo maior, talvez você não consegue com a sua força, mas Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. E Ele vai operar ao teu favor. É assim que funciona. Amém? Agora Davi sai. E eu quero que você seja uma igreja de movimento. Amém? Que tenha uma fé viva. Amém? Não uma igreja morta, uma igreja parada. Não, alguém que acredita. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora Davi estava lá. Deus no capítulo 29 anterior, ele vira lá para aquele povo que ele está, e ele já estava guerreando, vencendo muitas batalhas. Só que esse povo, ele vai guerrear, né, contra Saul e contra o povo de Davi. E Davi vai até ele e fala: meu Senhor, vamos lá, eu vou estar com o Senhor. Mas a palavra que vem contra Davi vem dos conselheiros daquele rei, diz assim: esse aí não, esse é um deles. Não, mas ele está servindo aqui bem, mas esse aí é um deles. Mas antes que isso acontecesse, aparece uma outra situação que Davi tem que se mover dessa cidade e ir para um outro lugar. Mas quando ele volta, a cidade está incendiada. Entende? Mas se Davi fica, ele ia fazer uma guerra contra o povo dele. Talvez ele perderia o reinado daquilo que o Senhor tinha para ele. Às vezes Deus inventa ou cria uma guerra, alguma situaçãozinha, para você não cometer um erro maior. Às vezes Deus vai te tirar de uma situação, vai acontecer um problema, vai acontecer uma situação. Sabe aquele livramento? Ainda bem que eu não fui naquele avião, porque não que eu queira o mal daquelas pessoas lá, mas o avião, ele caiu, sofreu um acidente lá, aconteceu um problema. Aquela condução, aquele carro, ainda bem que eu não peguei. Poxa, foi um livramento de Deus. É mais ou menos isso que Deus fez com Davi. Davi tinha tudo para não sair
e a cidade não ser incendiada, como ele viu quando ele voltou. Mas se ele fica, ele tinha ido para uma guerra contra o povo dele, uma guerra que não deveria. Aí Deus tira Davi daquela situação, faz Davi sair da cidade, não participar daquela guerra contra Saul, porque ele era foragido, não sei se você está me entendendo. E os inimigos queriam guerra contra Israel, contra Israel. Amém? E o rei Saul estava lá, e o rei que o povo tinha escolhido estava lá. Estava todo errado, mas era alguém que não podia. Davi não podia se levantar contra. Entende? Então quando Davi sai, os inimigos atacam a cidade. Quando Davi volta, a cidade está em chamas, o local está em chamas. E a Bíblia diz que aqueles homens choraram, os soldados que estavam com Davi. E eles choraram muito, Davi também. Porque além deles incendiarem, roubarem, incendiarem a cidade, eles levaram as mulheres, os filhos, como refém. Entende? Quem me entende aí? Quantos aqui passaram por alguma situação? De repente você estava de boas, como diz por aí, mas aconteceu um incêndio na sua casa. Talvez um incêndio literal, ou talvez um incêndio como um problema que você não esperava, caiu como paraquedas. Davi estava voltando tranquilo, vitorioso de uma guerra que ele tinha ido, não contra o povo dele, mas de um local que ele tinha ido, ele e os soldados, esperando chegar em casa e encontrar suas mulheres, seus filhos, e festejar aquilo que ele havia conquistado, aquilo que ele havia ganhado. Mas quando ele chega em casa, ele encontra o quê? Ele encontra um homem, a cidade incendiada. Ele encontra aquilo que ele não gostaria de encontrar. E pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitas vezes você encontrou algo que você não gostaria de encontrar. Talvez você voltou para casa e você encontrou algo que você não gostaria. Parecia que a tua vida estava tudo bem, estava indo tudo bem, mas quando você chega de volta, a coisa não está muito bem como você esperava. Mas o que Deus quer da gente? A gente vai aprender aqui. Amém? Em nome de Jesus. Só um minuto. O número 1 diz assim, ó, chorar faz parte, mas não é o fim. Davi e os seus homens choraram até não terem mais força. Reconhecer a dor é necessário, amém? Mas não podemos estacionar nela. Quem entendeu aí, diga amém. Reconhecer a dor, chorar inclusive é necessário, mas a gente não pode permanecer nessa dor. Quem sabe você está me vendo aí, está me vendo em casa, e você já chorou por algum motivo, talvez tenha chorado até hoje, e o diabo tem feito você estacionar nessa dor. Porque você vai perceber que depois que Davi e os homens choram, eles vão reagir, e como diz um bom carioca, né? Eles vão atrás e vão correr atrás do prejuízo deles. É claro, é óbvio, com uma direção de Deus, não foram de qualquer maneira. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite é para a gente não parar naquilo que causou uma dor. Muitas vezes a dor é necessária, que a dor vai te levar para onde Deus quer te levar. Afinal de contas, ninguém amadurece fazendo compra no Bangu Shopping, né? Ou em Paris, que diferença, né? Ou Orlando, né? Lá nos Estados Unidos. É ou não é? Quem sabe, dando um bom passeio numa cidade turística. Ninguém amadurece nesses dias. A gente amadurece quando a gente chega e a casa está incendiada, é ou não é? A gente amadurece quando vem a dor, quando vem o dia mal. Quando você está indo bem, de repente vem o desemprego. Quando você está indo bem, os seus negócios já não estão indo tão bem como antigamente ou como antes. Quando alguém da tua casa estava saudável e de repente a doença chegou, o problema chegou. Mas e aí, pastor?
Você não pode ficar estacionado nessa dor, amém? Você precisa se levantar e você precisa lutar, né? E aí vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Naquela época não podia, agora não pode ter duas mulheres não, tá? É adultério. Aí o verso 6 diz assim: Davi, vamos pular para o 6, ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha só como Davi, ele faz toda a diferença, né? A fé, o jeito que Davi lidava com as situações e com Deus. Esses homens quiseram apedrejar Davi porque, de alguma maneira, Davi era uma liderança para eles. E agora eles saem para um lugar e quando eles voltam, na verdade os homens estão dizendo, ó, por sua causa, porque se a gente estivesse aqui, isso não teria acontecido. Por isso que os homens resolvem apedrejar Davi. Esses homens estavam dizendo, você não é um bom líder como a gente imaginava. Em outras palavras, se você tivesse ficado aqui, a gente com você aqui, as nossas filhas e mulheres não teriam sido sequestradas, as nossas coisas valiosas não teriam sido roubadas, e nem a nossa cidade teria sido incendiada. Enquanto eles tentavam apedrejar ou pensaram em apedrejar Davi, a Bíblia diz assim, ó: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Que primeiro, é para a gente não ficar estacionado na dor, não ficar estacionado no passado, é ou não é? Te dar uma dica, hoje em dia não vê, né? Não vá num lugar que você tem uma boa recordação de muitos anos atrás. Aquele lugar pode estar muito diferente. Outra dica: não olhe fotos e nem ouça música que te leva a um lugar, a um momento da sua vida que você não está mais. Te leva a pensar em pessoas que já passaram. Chega, está na hora de você viver algo novo. Não se apegue a nada que possa te levar a um passado que Deus já deixou lá para trás e já fez questão de esquecer. Né? Ah, pastor, eu sou uma pessoa saudosista. Deixa de ser. Na minha casa tem uma coleção de música dos anos 80. Eram as melhores músicas, muito melhor do que hoje. Talvez eu até concorde com você, né? As letras eram melhores, de fato. As músicas eram mais produzidas, né? Hoje é senta, levanta, né? Senta, levanta, senta, levanta. É um negócio assim, sei lá. Hã? Agora é cheio de pornografia, né? Cheio de coisa errada. Mas ao mesmo tempo essas músicas podem te levar aonde Deus não quer que você esteja mais. Cuidado com as suas emoções, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Volta a dizer, eu estou te proibindo? Eu não, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você se deparar e você olhar para si mesmo, você estiver chorando e se lembrando e se lamentando, e o Satanás entrando naquele teu sentimento, aí você não reclame. Porque o que Deus falou para Moisés foi o quê? Diga ao povo que avance. Diga ao povo que marche. Paulo diz o quê? O apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, eu sigo adiante, esquecendo as coisas que ficaram para trás, e sigo para o alvo, que é Cristo. Paulo também está dizendo de algo que está adiante, não lá atrás. Pastor, o que o senhor quer dizer? É preciso você olhar mais para frente, parar de olhar para trás. Entende? É como o retrovisor de um carro, ele só te dá até um determinado local, né? Que você consegue enxergar. Depois você já não consegue mais. E para você chegar no destino, você precisa olhar para frente, para frente, para frente, para frente. E com cuidado e com muitas vezes com muita habilidade, para que você possa chegar são e salvo dirigindo esse carro da sua vida no destino aonde você quer chegar.
Por isso que o retrovisor é para você olhar algumas vezes. Porque a maior parte do tempo, talvez 99, 98% do tempo que você está dirigindo é para você olhar para frente. Diz que foguete não dá ré, né? Se bem que o Elon Musk está fazendo ele voltar. Mas enfim, é como pilotar um avião. Vai ter que olhar para frente, meu irmão. Por isso que o próprio Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Porque quem põe a mão, um agricultor que põe a mão no arado, né, aquele animal puxando, ou o próprio agricultor, e aquelas rodas de metal revirando a terra, aquilo não tem como voltar mais. Ele tem que ir adiante, não tem como, não manobra com aquilo. Entende? Eu estou indo muito longe, né? Mas para você entender, quem viu aquele filme, ou filme parecido àquele Top Gun, você vê que os camaradas, para olhar para trás, eles ficam desesperados ali, naquelas cenas assim, porque não tem como. Eles têm que fazer uma pirueta e dar tempo de chegar e tal, porque eles não conseguem, porque foi feito para olhar para frente. Pastor, o que isso tem a ver? Eu não sou um caça, eu não sou um jato, mas você é um servo do Senhor. Você é alguém que Deus tem um propósito na sua vida. Você é alguém que Deus fez para olhar para frente, para andar para frente e não olhar para trás. Você é alguém que Deus levantou para fazer a diferença na sua vida e na vida de muitos. E se você ficar olhando muito para trás, meu irmão, você não vai chegar no destino. E outra coisa, na viagem dessa sua vida, cuidado com as distrações, porque uma viagem, quando você está focado de 5 horas, se você parar muito para ficar olhando paisagem, lanchando e indo no banheiro, essa viagem de 5 horas pode se transformar em 12 horas de viagem. Quem sabe você está muito distraído, Pastor Rogério também, isso serve para mim. Quem sabe a gente está muito distraído, né? Ou se distraindo com muita coisa fútil, né? Na internet, está rolando muito Reels, muito TikTok, passando horas em alguma coisa que não vai mudar a sua vida. E Deus está dizendo assim: olha, põe a mão nesse volante, olha algumas vezes no retrovisor só para não bater, e chega, e olha para frente, e chega no destino que eu quero te levar. Tem alguém que quer chegar no destino de Deus aí? Diga amém. Amém? Davi sabia o que ele queria. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: tragam-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Lembra que eu li o último verso? Diz assim, porém, Davi, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Enquanto alguém queria tacar pedra nele, enquanto alguém estava falando mal dele. Você viu agora que um garoto virou agora um meme aí, um garoto de 14 anos, missionário e tal. Aí a minha esposa, né, ficam falando até as línguas estranhas dele lá em inglês. Não é assim? Estou vendo o pessoal rindo aqui. Mas eu penso que enquanto ele estiver falando que Jesus salva, meu irmão, que ele cresça bastante, que ele seja muito abençoado lá. Fizeram o meme dele. A maioria dos que fizeram o meme não vai chegar talvez aonde ele chegar, se ele tiver maturidade para isso. Às vezes a gente ri e zomba de alguém que Deus está levantando para chegar lá na frente. Pode ser que não, mas eu não sei, então na dúvida eu prefiro ficar na minha. O pessoal parou de rir agora. Mas a gente precisa ser mais maduro. Mas está todo mundo fazendo chacota, meu irmão. Você não sabe. Eu dei uma olhada lá na página dele, ele tem 1.200.000 pessoas seguindo ele. Eu vi lá, ele está com a agenda cheia.
Ah, pastor, meu irmão, eu quero cuidar do povo aqui, eu não estou falando de agenda. Mas lá no meu Instagram eu tenho 100 e poucas mil pessoas me seguindo. E hoje as pessoas são medidas por isso. Não quer dizer que quem tem muito seguidor seja uma pessoa de Deus ou abençoada, mas eu creio que Deus tem as suas maneiras. Ah, pastor, vamos ver o que vai acontecer com esse rapaz. Vamos ver. O meu pedido a Deus é que ele ganhe muitas pessoas para Jesus e que ele seja uma bênção e que essa chacota leve o nome dele, o nome de Jesus, para muitos lugares, porque a pessoa na curiosidade vai entrar lá nas páginas dos crentes, na página do próprio rapaz. Deus tem uns meios de trabalhar que você não entende, nem eu. Entende? Aí agora fizeram até o funkzinho, eu fico só olhando. Aí eu virei para minha esposa, eu tô doido que faça um funkzinho de uma palavra minha. Eu tô doido para viralizar. Porque eu sei quem eu sou em Deus. A minha filha veio falar que ele virou e falou: ah, papai, viu aquele moço, já dias atrás. Ele falou que tá amarrado Jesus ser pastor. Poxa, ele tá errado, não sei o que. Eu falei assim: não, fizeram o cortezinho. Ele está dizendo que Jesus é pastor, mas ele está dizendo para a gente dar valor ao pastor humano, à igreja. É isso que ele está falando. Papai, se ele tiver, eu no início da conversa, e continuando a conversa, e se ele tiver errado, meu irmão, ele vai prestar conta lá com Deus. Eu sei da minha vida. Eu acho que se as pessoas cuidassem bem das suas próprias vidas, eu acho que, né? É que ele não vai me dar muita ideia, senão eu ia mandar uma mensagem para ele e falar para ele assim: amigão, segue você nessa tua fé aí, tá? Que Deus te abençoe e que você ganhe muitas pessoas para Jesus. Juízo aí, não se perca aí com a questão de ficar famoso na internet. Cuidado com as emoções, que você é um garoto, 14 anos, não sabe nada da vida. Talvez eu daria, no máximo, essa instrução para ele, porque realmente é um garoto. Você não tem ideia o que eu sofro na internet, com 100 mil pessoas me seguindo, mais umas 130 no TikTok e mais umas 170 lá naquele Kawaii, 1000, né? Eu tenho lá, sei lá, umas 500 mil pessoas que me seguem. Você não tem ideia o que as pessoas falam de mim na internet, mandam mensagem para mim, me chamando de tudo que você possa imaginar, sem nunca ter conversado comigo, ter bebido um copo d'água ou um café para mim. Amém? Não precisa muito. A dona Preta mesmo contou que lá no mercado dela ia um camarada, ou vai lá, não sei, que ficava falando mal. Deve falar até hoje de mim, sem me conhecer direito. Vamos usar a nossa boca para a gente abençoar as pessoas. Vamos olhar com mais cautela. Vamos esperar as coisas acontecerem. Pastor, se a qualquer momento esse garoto cair, acontecer, eu vou sentir muito. E se der errado para ele, eu vou sentir muito. Porque a minha torcida é que dê certo e que muitas pessoas sejam alcançadas. E que ele amadureça, assim como eu tenho amadurecido também, e assim como você também. Mas para eu olhar dessa maneira para a história desse garoto e de outras coisas na internet, por exemplo, o tempo teve que passar para eu amadurecer. Isso não é de uma hora para outra. Talvez em anos passados, talvez eu estaria aqui até falando mal do garoto junto com a internet. Para você não achar que eu estou aqui me dizendo que eu sou o bambambam. Talvez alguns anos atrás eu estava aqui, ajudando a internet, mas Deus foi me ensinando e mostrando para mim: olha, calma, você não conhece o coração das pessoas. O próprio Jesus disse para aqueles que estavam dando cusparada nele, que estavam prendendo ele na cruz, eu falei isso domingo passado, que estavam fazendo o meu Jesus, o nosso Jesus, para gente que crê, né? De peteca, jogando ele para lá e para cá e dando chicotada, coroa de espinho, cusparada na cara dele, esponja cheia de vinagre na hora da sede, sendo pregado na cruz. Ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa esses homens, essas pessoas, eles não sabem o que fazem. A gente tem que amadurecer ou não?
a gente tinha que virar para esses memes aí contra esse garoto, mesmo que fosse na nossa mente, ou a gente falar para si mesmo: Pai, perdoa, essas pessoas não sabem o que fazem. Não é fácil você ouvir algo que você não é. Não é fácil você ser criticado o tempo todo, virar uma chacota. Não é fácil. Ah, pastor, muitos aqui, já pensou se tivesse os celulares que tem há anos atrás aqui, o que teriam filmado de você? Hã? Talvez o que teriam filmado de mim, talvez a gente seria um meme. E você tem ideia a dor que isso causa e os traumas que isso pode causar a uma pessoa? Cadê o amor da igreja? Cadê o Pai? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus tinha poder, gente, para falar: Pai, desce fogo do céu e consome esses esses camaradas aqui. Mas ele diz assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo e nem com quem eles estão fazendo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Tem alguém amadurecendo mais um pouquinho essa noite? Diga amém. Ai, pastor, agora eu vou elogiar e vou achar bonito. Não. Mas às vezes é melhor a gente deixar as coisas acontecerem. É ou não é? Glória a Deus. O Senhor respondeu a Davi: persegue-os. Eu já vou terminar. Porque certamente você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. 200 dos 600 não quiseram ir com Davi, mas Davi continuou. Muitos não vão querer acompanhar a sua fé, vão ficar para trás, mas você precisa continuar. Quem entende aí, diga amém. Aleluia. Ah, pastor, mas ele ainda continuou com 400. Diz aqui, ó, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Meu irmão, às vezes uma pessoa que olha para trás ou anda para trás, ela interfere em tudo aquilo que você está sonhando para frente. Uma palavra contrária, negativa. Quem está entendendo aqui? Imagine em 600 soldados, 200 dizendo: ó, a gente está muito cansado, a gente não vai atravessar não, tá, Davi? Imagine o que o diabo poderia e colocou na cabeça de Davi. Ó, 200 já desistiram já, hein, Davi? Vai continuar? Mas o que Davi fez? Aqui, ó. Mesmo assim, está escrito: Davi e 400 homens. O texto está: mesmo assim, 200 parando no meio do caminho. Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Egípcio era um dos inimigos, né? Um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Tipo um panetone, né? Glória a Deus, que sabor deveria ser, hein? Ele comeu e recobrou as forças. Ele ficou forte novamente, estava desmaiado o egípcio, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Os inimigos abandonaram o egípcio. Agora Davi vai e acolhe ele. Mas Davi, estrategista igual ele era, Davi vai negociar com ele. E Davi vai perguntar a ele: olha, a gente te deu bolo, a gente te deu água, você recobrou a sua ideia, você não está mais desmaiado, você está bem. Você faz parte de quem incendiou o nosso local lá. Agora você vai dizer para a gente aonde eles estão. Davi lhe perguntou: o que você pertence e de onde vem? O jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. Aí Davi: opa, os amalequitas foram os que incendiaram. Davi olhou e falou assim: é a minha oportunidade.
o meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. Lembra de Caleb? Incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? O egípcio deu tudo. Contou tudo, contou a história toda. Aí Davi: é a cidade, as mulheres que vocês levaram são minhas, dos meus amigos aqui, os filhos também, a riqueza também. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando Deus quer abençoar, meu irmão, Ele coloca o inimigo no meio do caminho, e você pensa que é inimigo, e Deus vai usar o inimigo para te abençoar e para te trazer um favor de Deus. Quem crê nisso aí? Amém, Sidney? Hã? Quem crê nisso aí? Amém? Quando Deus quer fazer alguém que você tem por inimigo, se prepara. Deus pode usar essa pessoa aí para te levar onde Deus quer. Amém? E aí diz aqui, ó: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado dos despojos da terra dos filisteus de Judá. Os inimigos estavam comemorando a riqueza que levou de Davi e seus companheiros. Aqui o inimigo pode comemorar da maneira que ele quiser, mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, amém? E o diabo não vai levar aquilo que o Senhor já te entregou. Quem crê nisso aí, diga amém. Deixa comemorar. Parece muitas vezes, né? Você pensa: Deus, olha, mas como é que pode? Parece que o Senhor só não olha para mim. Olha lá, estão até festejando. Meu irmão, fica firme, porque o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Davi, aí a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Aí diz assim, ó: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção os 400 jovens que montaram a camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velho, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diga comigo assim: recuperou tudo. Diga mais uma vez: tudo. Fica de pé. Diga assim: recuperou tudo. Ah, vocês estão muito fracos. Diga assim: através do meu Senhor, eu vou recuperar tudo. Diga assim: tudo. Tudo que o mal levou da minha vida. Diga amém. Você sabe que Davi, ele buscou a direção de Deus, amém? Ele não tomou uma atitude impulsiva, ele não foi, ele falou: Deus, se eu for contra eles, o Senhor vai comigo? Para de tomar suas ideias de maneira impulsiva. Ora ao Senhor primeiro. Senhor, vai na frente, manda a tua comitiva na frente, toca no coração, faz. Ele mesmo vendo tudo pegando fogo e sendo ameaçado de ser apedrejado, e aqueles homens chorando junto com ele, ele primeiro fala com Deus: Senhor, e aí? O Senhor vai me dar vitória nessa guerra? O Senhor vai comigo? E Deus fala: pode ir que eu estou contigo, pode ir lá. Porque se o Senhor está contigo, se o Senhor estava com Davi, não tinha como dar errado, amém? Não lute a batalha errada, lute a que Deus te mandar, amém? E aí eu vou finalizar aqui dizendo para você que a promessa se cumpre no caminho, e não você parado, sentado esperando alguma coisa acontecer. Quando eu disse aqui que a igreja primitiva estava andando e caminhando junta, eles tinham tudo em comum. Era como esses soldados que, apesar que 200 ficaram pelo meio do caminho. Olha, vou te falar, Davi, quando volta com os despojos de novo, ele volta mais rico ainda, que ele volta com aquilo que haviam roubado dele. E naquela época era assim: quem vencia a guerra levava a riqueza do que perdia a guerra. E ele volta mais rico ainda, e sabe o que ele faz? Ele reparte com os 400
e ele põe os 200 que ficaram no meio do caminho e ele reparte em quantias iguais. Tá vendo como é que Davi era diferenciado? Os 400 não queriam, mas eles não foram para a guerra, Davi. É porque o tempo não dá para eu ir lendo com vocês. Mas Davi disse assim: não, mas eles vieram até a metade, vamos abençoar eles. Eles fizeram alguma coisa, vamos abençoar eles, estão com a gente. Ah, mas eles não. Não, vamos abençoar, vamos dividir. E é óbvio que eles obedeceram à liderança de Davi. E os 200 que ficaram pelo meio do caminho, na volta eles foram abençoados também com os despojos. Eu não sei qual a guerra que você está vivendo, amém? Eu não sei qual a malequita que tacou fogo na sua casa. Eu não sei qual o problema que você se deparou. Eu não sei o que te fez ou está te fazendo, ou por algum momento te fez parar. Eu não sei o que você está enfrentando, amém? Quem me entende aí, diga amém. Mas eu quero dizer para você, como eu disse aqui, ó, no início você vai lembrar que eu disse que muitas vezes vem a dor e tal, né? Mas a dor vai te levar para onde Deus quer te levar, amém? E tem uma anotação aqui que diz assim: Davi chorou, sim. Davi buscou a direção de Deus, sim. Mas Davi também se moveu em fé. E porque ele obedeceu à voz de Deus, ele recuperou tudo que havia sido tomado. Hoje Deus está nos chamando para fazer o mesmo. Não importa o que você perdeu, nem o tempo que passou. Deus é especialista em restituir aquilo que talvez você perdeu. Pastor, eu perdi muito nessa